Olá, meus amados, muito boa noite a todos. Vamos dar continuidade no nosso estudo da Palavra de Deus, das Santas Escrituras. Vamos dar continuidade no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Ontem nós lemos o capítulo 21, o apóstolo Paulo volta da sua viagem missionária e volta para Jerusalém novamente, da onde ele partiu. E daqui nós vamos no capítulo 22, quando Paulo chega no 21, Paulo chega na cidade de Jerusalém, tem ali um discurso com os judeus, com os religiosos em Jerusalém, e agora Paulo é preso, e agora ele faz um discurso ali em Jerusalém com os judeus, o qual queria condenar o apóstolo Paulo à morte. Mas Paulo, ele não morreu em Jerusalém, morreu em Roma. Ele foi morto em Roma. Por quê? Porque tudo é a permissão do Senhor, porque Paulo foi designado para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 22 diz assim: quero pedir para você, se você tiver a graça e a paciência de acompanhar eu na leitura, pega aí a sua Bíblia e vamos examinar e estudar a palavra de Deus juntos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É só pela a palavra de Deus que nós crescemos na graça e no conhecimento. E aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo através da palavra de Deus. Só é essa forma, não tem outra. Então, o capítulo 22. Então, aqui Paulo, ele vai dar o discurso ali em Jerusalém, né? Ali em Jerusalém, ali pelos judeus. Os judeus queriam condenar Paulo, queriam levar Paulo à condenação. Por quê? Porque os judeus não poderiam fazer isso. Os judeus tinham que passar pela condenação, tinha que ser julgado pelos romanos. Os únicos que poderiam condenar à morte eram os romanos. Porque os judeus eram subjugados pelos romanos. E diz assim a palavra de Deus: irmãos e pais, ouve-me agora a minha defesa. Quando ouviram que lhe falaram em hebraico, a maior silêncio fizeram. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, na Sicília, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelosos de Deus, como todos vós hoje sois. Quem era Paulo? Paulo, ele era um judeu, mas ele era naturalizado romano, né? Então, Paulo, ele é um judeu, né? Um judeu, mas foi naturalizado como romano. Então, Paulo, pelo fato de ser naturalizado romano, o qual ele foi constituído, foi criado aos pés de Gamaliel, que Gamaliel era um fariseu, né? Quem era o fariseu? O fariseu, ele ensinava a lei. O versículo 4 diz assim: e perseguia este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões, tanto homens como mulheres. Então, aqui Paulo está fazendo o relato de quem ele era, o que ele fazia, que ele estava perseguindo os cristãos, como está lá em Atos dos Apóstolos, principalmente a partir do capítulo 6, quando o Paulo começou a perseguir, até constituiu na morte de Estevão. Como também o sumo sacerdote me testemunha, assim como o conselho dos presbíteros, recebendo deste cartas aos irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali
estiveram a fim de que fossem castigados. Então, o que Paulo está trazendo sobre esse discurso? Depois da morte de Estevão, Paulo ele pega a carta para Damasco para prender os cristãos, os crentes que estavam ali na cidade de Damasco. Claro que tudo isso tinha um propósito eterno de Deus, né? Onde o Senhor tem um encontro ali com o apóstolo Paulo. Versículo 6. Ora, aproximando-se-me de Damasco, quase meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. E caí por terra e vi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei: que é, Senhor? E respondeu: eu sou o Senhor Jesus de Nazaré, a quem me persegue. E os que estavam comigo viram na verdade a luz, e atemorizando-se muitos que não ouviram a voz que falava comigo. O versículo 10. Então perguntei: Senhor, o que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te, entra em Damasco, e ali te direi tudo o que te ordena fazer. Como eu não havia, por causa do brilho daquela luz, fui guiado pelas mãos dos que estavam comigo e chegaram a Damasco. Um certo Ananias, um homem piedoso conforme a lei, tinha bom testemunho tanto dos judeus que moravam, e veio ao encontro e apresentou dizendo: Saulo, irmão, procure-me à vista. Naquela mesma hora eu vi. Então, aqui Paulo está fazendo o relato, contando o seu testemunho, como foi a sua conversão no Senhor. O Senhor, interessante que a Bíblia fala aqui, né? Que foi Cristo que foi ao encontro do apóstolo Paulo, né? Quando Paulo ia para a cidade de Damasco, para prender os cristãos ali, para trazer algemados para Jerusalém. E aqui nesse momento o Senhor tem um encontro com o apóstolo Paulo. Versículo 14 diz assim, Atos 14, 22, 14. E disse ele: o Deus dos nossos pais, antemão, escolheu-me para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Quer dizer, Paulo, o Senhor escolheu o apóstolo Paulo, como está lá em Gálatas, ele diz que o Senhor escolheu ele desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, antemão, Deus escolheu o apóstolo Paulo para pregar o evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Versículo 15. E há de ser a sua testemunha para com todos os homens que tens vistos e ouvido. Versículo 16. E agora, porque tens, levanta-te e batiza, e lava os teus pecados, e invoca o teu nome. Versículo 17. E voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei em exântese. O versículo 18. E vi naquele que me dizia: apresenta-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho ao seu respeito. Versículo 19. E eu respondi: Senhor, se bem sabes que lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Então aqui, irmãos, os irmãos ali, as pessoas ali, via tanto que o apóstolo Paulo estava fazendo, perseguindo os cristãos, perseguindo todos aqueles que eram convertidos a Cristo. Paulo perseguia de uma tal forma que constituiu na morte de Estevão. Então o Senhor disse para ele: olha, sai depressa. Por quê? Por que sair depressa? Porque o Senhor, o chamado que o Senhor tinha com a pessoa de Paulo era anunciar o evangelho aos gentios, né? Por isso nós costumamos dizer, né, que Paulo ele foi designado como apóstolo dos gentios, né? Mas muito vai dizer: o que quer dizer apóstolo, irmão? Temos duas formas de crer como apóstolo. Temos apóstolos que só foi somente os 12 escolhidos,
que esses são os que foram testemunha de Cristo, aqueles que faz o fundamento, a base da igreja. Claro que o fundamento é Cristo, Cristo é o fundamento da igreja, mas a igreja ela tem a base aqui Cristo, e depois vem sobre os apóstolos e os profetas. Tá lá em Efésios escrito isso. Só que aqui o apóstolo Paulo, né, ele teve um encontro com o Senhor, ele foi testemunha de Cristo no caminho de Damasco, foi o Senhor que chamou ele, né? Então por isso que nós colocamos que o apóstolo Paulo ele foi designado para pregar o evangelho aos gentios, né? Esse foi o intuito. E o versículo 20 do seu capítulo 22: e quando o sangue de Estevão e tua testemunha derramava, eu também estava presente, aprovando a sua morte, e até guardei as roupas que o matavam. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele constituiu na morte do nosso irmão Estevão. Foi o primeiro cristão martirizado por amor a Cristo. Então o Senhor me disse: vai, enviarei para longe aos gentios. Está vendo? Olha o que o texto diz. Sai de Jerusalém, sai daqui, porque agora você vai anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus para os gentios. Não tem à toa que aqui, já no capítulo 22, o apóstolo Paulo já voltou da sua terceira viagem missionária. Agora ele foi preso em Jerusalém. E ouviram até estas palavras. Então se levantaram a voz dizendo: tira da terra, tal homem não merece viver. O versículo 23: gritando eles, tirando-se as capas, lançou para o ar. O 24: os irmãos que estão entrando aí agora, irmãos, eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o versículo 24. Estou lendo, estou expondo os textos bíblicos. E o comandante mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo: interrogasse e açoitasse, para saber assim, e gritavam contra ele. Quando isso havia amarrado, disse Paulo ao oficial ali que estava: e permitindo que vos açoitar, que é um cidadão romano, por ser condenado. O que acontece aqui, irmão? Aqui era uma condenação romana, igual Cristo foi condenado. Cristo ele foi acusado pelos judeus, mas condenado pelos romanos. Por quê? Porque naquela época os romanos subjugavam sobre os judeus. Então a condenação que havia, se fosse por apedrejamento, era pela lei de Moisés, pelos judeus. Agora a condenação de cruz e a forma que eles eram condenados, eles eram amarrados de mãos e pés e eram chicoteados, né? E qual Jesus foi condenado à morte por chicoteada e crucificado. Só que aqui quando Paulo fala assim que ele era romano, Paulo não era romano. Ele era um cidadão romano, mas ele era judeu. Então ele falando que ele era romano, aí eles pararam a condenação, porque diz assim, o versículo 25: e quando haviam amarrado, disse Paulo ao oficial que estava ali: é permitido vos açoitar um cidadão romano e ser condenado? Então, quer dizer, Paulo fala assim: olha, é permitido ao oficial que era o responsável pelos açoites, pela condenação, é permitido açoitar um cidadão romano? Porque Paulo aqui, ele era judeu, mas ele foi criado aos pés de Gamaliel, então ele era um cidadão romano. Um exemplo: eu nasci aqui no Brasil e vou morar em outro país com a cidadania daquele país. Então, mas Paulo era judeu. O versículo 26: ouvindo isso, o oficial e avisou o comandante, dizendo: o que vais fazer? Este homem é um cidadão romano.
O versículo 27. Vindo o comandante, perguntou, dizendo: És tu um cidadão romano? E ele respondeu: Sim, eu sou. 28. Então disse o comandante: E por grande soma de dinheiro alcancei o direito de cidadania. E Paulo respondeu: Eu, porém, sou de nascimento. Imediatamente se afastamos-se dele, e havia dele interrogar. Até o comandante teve temor, quando soube que havia prendido um cidadão romano. Então como é que a pessoa fazia para se tornar um cidadão romano? Era através do dinheiro. Só que aqui o apóstolo Paulo, olha o versículo 28. Então disse o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, alcancei a cidadania romana. Esse homem está falando. Aí Paulo responde. Paulo respondeu: Eu, porém, sou de nascimento. Quer dizer, ele foi criado aos pés de Gamaliel, criado em toda a cidadania romana, mas ele era um judeu. Amém? Então, fica bem explicado isso. O versículo 30. E no dia seguinte, querendo o comandante saber ao certo que ele era acusado pelos judeus, soltou a prisão e mandou que reunissem os principais sacerdotes, todo o sinédrio, então trouxeram Paulo e o apresentou diante deles. Amém, irmãos? Então, aqui, Paulo aqui agora, ele se levanta, fala a respeito do seu testemunho, fala que ele era um cidadão romano, mas ele era judeu. Agora, a partir do capítulo 23, Paulo agora aqui vai estar novamente de frente às autoridades, de frente aos judeus, que é os judeus que acusavam, queria a morte de Paulo de qualquer forma. Mas isso vai ficar para uma outra hora, para um outro dia, ou quem sabe amanhã. Amém? Deus abençoe e tenha uma boa noite em Cristo Jesus.